Oi, eu sou o Douglas Calado e você está no canal Calado Só Que Não. E no vídeo de hoje nós chegamos ao oitavo episódio, os arqueólogos e o estudo sobre o passado. Mas antes que eu me esqueça, já deixa aquele like, se inscreve no canal que não custa nada, vai e bora para essa viagem pela história da humanidade. Episódio de hoje, os arqueólogos e o estudo sobre o passado. Você já se perguntou como nós sabemos o que sabemos? Como conhecemos as sociedades egípcias? Como conhecemos os deuses gregos? Como sabemos como os povos mais antigos viviam? Na busca pelos ecos do passado e o conhecimento da história, existe uma ciência que é fundamental: a arqueologia. Essa ciência foi popularizada principalmente a partir dos filmes do arqueólogo e espião do United States of America, Indiana Jones, a partir de 1984. Mas ao contrário daquelas aventuras frenéticas dirigidas por Steven Spielberg e criada pelo mesmo criador de Star Wars, George Lucas, a arqueologia é uma ciência muito séria e complexa. E não é sempre que uma bola gigante sai correndo atrás do arqueólogo dentro de uma caverna, né? A arqueologia é a ciência que estuda as sociedades humanas do passado e do presente, a partir dos seus registros materiais. Se você não lembra mais o que é esses registros materiais, fontes materiais, vou deixar no card aí o nosso vídeo sobre fontes materiais e imateriais. Mas pensando aqui que você não assistiu o vídeo, a gente continua, né? Porque afinal de contas, o que são fontes materiais, senhor professor? Fontes materiais é tudo aquilo que foi produzido artificialmente por mãos humanas e aquilo que os seres humanos deixaram como vestígios materiais que se podem tocar. Por exemplo, roupas, artefatos, construções, túmulos, ossos, pinturas, moedas, instrumentos de trabalho, chinelo, lápis, lapiseira, tudo que você pode tocar é registro material e tudo isso pode ser usado contra você no tribunal dos arqueólogos e quando você chegar no submundo e for encontrado por Osíris. Brincadeira. Podemos dizer que a arqueologia é fundamental para compreendermos a sociedade humana a partir da sua produção material. Esse fascínio pelo desconhecido e por lendas de paraísos perdidos ou artefatos milagrosos se tornou tema não só do cinema, mas também de jogos de videogame. Quem não se lembra da Lara Croft e do Nathan Drake, uma arqueóloga britânica e um ladrão que tem muito interesse em artefatos e tesouros perdidos do passado. Lembrando que a Lara Croft também era Tomb Raider, né? A ladra de tumbas. Mas afinal, essas lendas sobre paraísos perdidos e maldições trazidas por artefatos de civilizações antigas existem mesmo? Na realidade é que paraísos perdidos como a cidade de Atlântida ou maldições como a de Tutankhamon são excelentes para vender história, mas que não encontram eco na nossa realidade material. Se vocês tiverem mais curiosidade sobre esse negócio de arqueologia, tem um canal do YouTube aí muito legal chamado Arqueologia pelo Mundo. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo também, caso alguém queira dar uma passadinha lá para saber um pouquinho mais sobre arqueologia, ok? Então a arqueologia é a grande responsável por analisar os artefatos, interpretar os dados e trazer à tona um mundo que já não existe mais. Apenas existe a partir desses vestígios arqueológicos. E isso não é uma tarefa nada fácil. Então existem várias etapas para esse trabalho ser concluído e agora nós vamos a elas. Primeira etapa, o trabalho de campo. O arqueólogo viaja para estudar algum lugar onde foram encontrados vestígios humanos e passa a trabalhar no que fica conhecido como sítio arqueológico. A segunda etapa é o processamento em laboratório. É necessário que artefatos possam ser levados para o laboratório para sua datação através de uma técnica chamada de carbono 14. Essa técnica foi descoberta em 1947 por Willard Libby, que percebeu que todos os tecidos orgânicos possuem uma quantidade de carbono 14 e esse diminui em um ritmo constante com o passar do tempo. Assim, medindo a quantidade de carbono, podemos ter uma data de quando aquele vestígio orgânico viveu. Apesar de existirem outras técnicas para a datação de artefatos, essa ainda é a mais conhecida. A terceira etapa é o estudo.
Após a descoberta desses artefatos, eles serão comparados com outros artefatos de outros sítios arqueológicos diferentes. E a partir de então, essas informações já conhecidas sobre aquela cultura podem auxiliar a gente a compreender como elas utilizavam aqueles artefatos no passado. E assim chegamos à quarta etapa. Depois de levantar esses estudos, a gente vai para a publicação. Depois de cruzar todas as informações e realizar as pesquisas de campo e em laboratório, todos os resultados e interpretações sobre as culturas humanas pode finalmente se tornar pública. Então podemos compreender um pouco melhor as organizações humanas ao longo do tempo. Pois é, né? Que trabalhão! É preciso muita pesquisa sobre os eventos e as coisas do passado para que não caiamos aí em fake news ou em histórias de maldições de Tutankhamons ou de Tutankhamun. Agora, queria fazer um exercício com vocês que é algo extremamente interessante, pelo menos para mim, espero que seja para vocês também. Imagine que você é um historiador e se depara com a obra A Odisseia, de Homero. E nessa obra existe o relato de que Ulisses, ou o Odisseu, o nome do herói muda-se, tá? Em grego ou latim, né? Em grego é Odisseu e em latim Ulisses. E ele está preso em uma caverna com um ser mitológico chamado Ciclope. Segundo o relato, Ciclope possui apenas um olho e é uma criatura de cerca de 4 a 5 metros de altura. Você tem duas alternativas para interpretar esse documento histórico. Primeira, ou nos tempos de Odisseu existiam gigantes de um olho só, ou segundo, Homero inventou isso para causar medo em quem lesse as histórias gregas. Será que só temos essas duas alternativas mesmo? Mas será que nós temos uma outra pergunta que a gente podia fazer a esse documento? O que vocês acham? Escreve aqui nos comentários antes da gente chegar à grande revelação do final, onde uma bola gigante corre atrás de Homero e ele cai dentro de um poço sem fundo. Brincadeira, isso não vai acontecer. Mas e aí, qual a pergunta que a gente pode fazer para esse documento além dessa, hein? Vou dizer para vocês, vamos lá. Temos uma outra pergunta. De onde Homero tirou a ideia de que existiam gigantes de apenas um olho só? Porque mesmo as ideias, mesmo a ficção científica se baseia em algo da nossa realidade. Pensando nisso e na realidade de Homero, de onde será que ele tirou essa ideia, hein? Eu não sei se vocês já tinham visto isso antes, mas eu vou mostrar para vocês agora uma imagem e eu gostaria que vocês fossem nos comentários dizer o que é antes de ser revelado, ok? Seria esse o crânio verdadeiro do Ciclope que tentou segurar Ulisses? Seria esse o motivo da lenda? Pode ser que sim, pode ser que não, mas na realidade isso daí é um crânio de elefante. Para quem nunca havia visto um elefante se decompor e visto como é o seu crânio e se deparasse apenas com esse artefato, ele poderia deduzir de certa forma que era a cabeça de um gigante. E essa é só mais uma das interpretações que a gente pode dar sobre essa história, assim como a lenda sobre dragões pode ser explicada através das descobertas sobre fósseis de antigos dinossauros, seres gigantescos que poderiam ser os dragões do mundo antigo. Mas isso é uma interpretação sobre os fatos e de como os antigos poderiam interpretar esses artefatos sem o conhecimento científico que nós temos nos dias atuais. Por isso que a ciência é tão importante, porque nem tudo é o que parece, e assim a gente precisa estudar sempre um pouquinho mais. E vocês querem saber de uma coisa? Vou revelar para vocês aqui, ó. Quanto mais a gente estuda, mais a gente percebe que precisa estudar mais. Porque quanto mais a gente conhece, mais a gente percebe que a gente conhece ainda muito pouco. Então, o que vocês acham? Vamos embora nessa jornada em busca desse conhecimento? Porque essa viagem está apenas começando. E ainda estamos no 8º episódio, tem história pra caramba pra gente contar, tá bom? Então é isso, galera, chegamos ao final desse episódio também. E dá algo mais, semana que vem a gente vai pro 9º episódio, certo? Então, antes que eu me esqueça, se inscreve no canal se você gostou, deixa aquele like, me segue nas redes sociais. Muito obrigado e vamos nessa, porque ainda tem muita coisa pela frente, ou pelo passado, eu não sei, mas a gente vai descobrir junto. Um abraço e tchau, tchau!